Vamos lá, galera. O tema bem conhecido, quem já passou aqui pelo Pensar desde o ano passado, conhece bem esse tema, então é a oportunidade da gente refazer. Óbvio que eu mudei o recorte para deixá-lo mais, digamos que atual, mas a discussão vai ser praticamente a mesma, não tem novidade, não é um tema que exige, como é que eu posso dizer, novas problemáticas, são as mesmas, porém, eu trouxe alguns repertórios sugestivos para que vocês, então, encarassem, né? Tem aquele presentinho lá dos repertórios, muito massa, quando for fazer a redação, tiver em dúvida, pega aquelas teses, né, já associadas com um repertório específico, principalmente quando tiver dúvida. Mas para hoje também eu trouxe alguns novos repertórios, né? Novas abordagens. Espero que goste da aula, tá? Vamos lá. Dando prosseguimento aqui, a doação de órgão no Brasil e seus principais desafios. Estamos no Setembro Verde, além do Setembro Amarelo, né, que sinaliza aí o mês de prevenção ao suicídio. E o Setembro Verde, obviamente, está associado ao dia, né, de conscientização para a doação de órgãos. Né? Parece um tema bobo e tão aquém de uma discussão social, mas não é, tá? É um tema que envolve vidas. É um tema que talvez as pessoas que estão hoje na fila esperando uma oportunidade para transplante fiquem muito felizes, fiquem felizes em saber que nós estamos debatendo este tema, porque nós aprendemos a não saber esperar. Nós somos seres humanos apressados, né? Nós somos seres humanos que, de certo modo, não gostamos de aguardar, né? Principalmente numa fila de banco, até porque nós estamos vivendo a era da evolução tecnológica, as respostas imediatas, as respostas rápidas. Porém, entretanto, nós temos hoje várias pessoas que, mesmo sem gostar de esperar, lamentavelmente, mesmo sem ter aprendido a esperar, estão esperando e aguardando e mais, sentindo dor no leito de um hospital. Por isso que eu acho que é um tema bem perspicaz, não só pelo Setembro Verde, é um tema que pode sim cair, e vou dizer a vocês por que pode ser um tema. Está cada dia mais difícil a gente ir diretamente ao tema, porque a gente vai fazer tudo, né? Vai abordar tudo. Mas por que, que eu acho que esse tema pode ser uma boa? Né? Porque nós temos um projeto de lei, né? A lei Tatiana, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está tramitando desde 2019. Projeto simples, que passou 2 anos no Congresso, na Câmara dos Deputados, e agora está no Senado esperando a aprovação, que é um projeto, né, de conscientização, obrigando, por exemplo, né, as escolas, universidades, a tratarem sobre esse tema. Veja só, algo tão simples, tão necessário. Precisamos, então, de 2 anos, desde 2019, que essa discussão está em voga, né? 3 anos, na verdade, e ainda não foi efetivada. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa lei, entender o porquê. Beleza? E aí, gente, o maior dilema hoje no Brasil ainda, tá? Vamos para os principais problemas, vamos direto ao ponto, como eu disse no início, é um tema que exige que a gente vá direto ao ponto, até porque os principais problemas já estão aí. Vejam só, galera, ó, 88% das famílias sergipanas, ó, disseram não à doação de órgãos no primeiro trimestre de 2021. Isso é grave, muito grave. Então, assim, 88%, galera. Em Sergipe, dizem que o número na Bahia ainda é muito maior. Talvez eu acho que coloquei aqui algum número em relação ao Brasil, mas em Sergipe é isso aqui. A fonte desse dado é o projeto do ACE, que a gente vai ver daqui a pouquinho, para debatermos também esses números mais macro, né? É isso, Nicole. Tá vendo aí? A aula do ano passado deu efeito. Ó. Eu também já avisei, né? Não que eu queira
morrer agora, por hora, né? Vai chegar a hora de todo mundo, espero viver 200 anos, que eu gosto muito de viver, mas se chegar antes do combinado, eu quero que doe, né? Não tem porquê, até eu acho que minha família vai ficar feliz em saber que meu coração continua batendo, né? Que continua pipocando para que outra pessoa tenha fôlego de vida, né? Enfim, é isso. Então, assim, a recusa familiar em Sergipe ainda é muito grande, justamente, Nicola, por essa falta de diálogo. Há um tabu social ainda que impede que as pessoas debatam o tema de forma aberta. Porque falar sobre morte, né, causa um espanto. A morte, você quer morrer, né? Falar que vai doar, você que está querendo morrer, né? Meu filho vai cometer suicídio, não é possível. O que, é que você está falando isso? É sempre assim. Então as pessoas desconhecem também, né, que isso só acontece em caso de morte encefálica. Tá? Então, assim, é preciso que haja morte encefálica para poder ter a doação. Exemplo prático, né? De repente, boa tarde, Raninha. De repente, alguém, lamentavelmente, de tantas pessoas que morrem no Brasil de acidente de carro, né? E foi morto, morreu na hora, no popular, né? Morreu na hora, morte instantânea. Não serve para doar, porque não houve morte encefálica. A pessoa precisa estar respirando por aparelho, detectar a morte encefálica, então, para que doe. Em Sergipe, esse número é muito assustador, tá, galera? Vamos lá, né? Olá, Raninha. Ó, a Hanna e a Fernandinha já tiraram 1000, né? Arrasaram, viu? O 1000 não é nem vem também. Dando prosseguimento aqui, outro ponto também que ainda impede isso ser uma, digamos que uma realidade, né, galera, é a autorização familiar, repito, né? E aí, para trabalhar com essa autorização familiar, recusa familiar, uma tese, nós vamos aqui, no Brasil, 47% das famílias se recusam a doar órgão de parente com morte cerebral, é um ponto. Percebam que em Sergipe esse número aumentou muito. Óbvio, né, galera? A pandemia, ao invés de fazer com que as pessoas ficassem mais, deixa eu usar uma palavra aqui para não errar, ficassem mais sensíveis, né, com o outro, parece que, de certo modo, afetou, né, as outras, né, empáticas, né, Nicole? Parece que a empatia não funcionou muito, não, né? Enfim, o outro pode me dar doença, né? Ou então, mas assim, é que o sujeito morreu, né? Morte encefálica. Qual o problema da família doar? Tá? Óbvio, né, galera? Ó, o que é que faz com que as pessoas não falam sobre isso em vida? Então, é preciso que seja discutido de forma aberta para que as pessoas, né, aprendam a doar o órgão, né? Aquele tabu social, né? Não, vai enterrar do jeito que vê o mundo, né? E aí, acho que existe tesouro maior do que um órgão. Por mais que o homem tente criar, não vai conseguir, né? Infelizmente. Vamos lá. Ó, sobre a autorização familiar no Brasil, 47% das famílias se recusam a doar órgão de parente com morte cerebral. Perfeito? Então vamos lá, um presentinho para vocês. Repertório prático, um número fácil de lembrar, está na casa dos 50, né, aproximadamente. E essa frase que eu acho muito legal, galera. Ó, de acordo com o professor Agerson Tabosa, em seu livro Teoria Geral do Processo, a sociedade brasileira tem como herança colonial o individualismo, que persiste na contemporaneidade. Ponto. Não é perfeito, não se encaixa muito bem, né? Porque para doar, o brasileiro recusa. Só em Sergipe, repetindo, 88%. Perfeito? 88%. Agora, para receber, quer receber. Porque se todo mundo reclama de que não há doação de órgão e todo mundo reclama que não recebe, isso quer dizer que o brasileiro quer receber, mas não quer doar. Quer permitir que um parente receba, mas quando o parente tem morte encefálica, morte cerebral, não se sente bem em doar. E aí a frase do professor Tabosa se encaixa muito bem. A sociedade brasileira tem como herança colonial o individualismo. Não só para esse tema, percebeu, né, Fernandinha? Mas para outros temas também, dá para trabalhar esse repertório. É bem simples,
direto, né? A Lilia Schweizer também tem um repertório análogo a esse, né? Que ela diz que é desde a independência do Brasil a questão do eufemismo. Só que percebam que ela diz que é a prática do eufemismo, né? Tipo, a pobreza existe e as pessoas suavizam. Ah, pobre tem em todo lugar, né? E por aí vai. É isso que ela quer abordar. Fulano não tem registro civil, mas aí é assim mesmo, não tirou porque não quis. Faz um eufemismo, suavizando o problema. Já nesse livro, né, a teoria do processo geral, né, ele se refere ao Brasil especificamente, nós percebemos aí que, de fato, é uma herança colonial, um individualismo. É todo mundo que chegou aqui saqueando tudo, pegando as terras, não compraram nada e ainda hoje, 522 anos, a mesma família são donas da terra que nem pagaram um tostão e por aí vai. Então, ou seja, o individualismo. Vê o outro precisando de ajuda, mas mesmo assim, não é meu parente mesmo, né? Pode se lascar. E por aí vai. Que é um fato preocupante, né? Dando prosseguimento aqui, beleza? Então já temos aqui, ó, certinho, um parágrafo possível. E trouxe também para lembrar do ano passado, né? Só para refrescar a memória de vocês e para a gente trabalhar um pouquinho a nostalgia, o Jorge Simon, né? Jorge Simon, também muito bom, que dá para justamente utilizar nesse repertório. Óbvio, né, que eu quis trazer um repertório novo, até para a gente não estar aqui falando a mesma coisa que vocês já sabem. Tá? De repente, esse repertório aqui pode nos salvar em outro tema, que eu vou saber, por exemplo, né, bem fácil, né? A Gerson Tabosa, o nome do livro é Teoria do Processo Geral, e desde a colonização, né, uma herança colonial do brasileiro, o individualismo. Então, assim, para explicar o individualismo em qualquer tema, de repente eu uso isso como tese. Ó, o individualismo social. Tá? Eu tenho um repertório já associado a esse tema. Não está naquela nossa lista de tese com repertório, mas é uma nova abordagem. Tá? É, a atitude Blaze é bacana. Eu amo, eu gosto muito, né, do Jorge Simon, quando ele trabalha aí sobre o comportamento blazer, né? O individualismo, né? As pessoas estão travestidas de coraça, que não conseguem ver o que o outro está precisando, falta solidariedade sobre os problemas sociais. E é um tema, é bom também para a gente trabalhar o voluntariado, né? Eu quero trabalhar esse tema também, o voluntariado, que é um tema que tem sido, voltou à discussão do Brasil. Então, assim, a gente precisa, tal como a gente fez ano passado, que apesar de não ter tratado sobre registro civil, nós tratamos sobre cidadania. E acabou dando certo, né? A galera lembrou da aula e foi encaixando ali alguns repertórios, e é isso que a gente tem que fazer. Então, abordar todas as áreas para não sobrar nada. Dando prosseguimento aqui, vamos lá. Ó, galera, falta de informação é outro ponto também a ser debatido, e para isso eu também trouxe outro repertório que eu achei bonitinho, certo? Ó, no Brasil, há 50.604. Esse número, ano passado, tá? Eu sei disso porque eu lembro, né? Tá na minha memória ainda. Esse número era 43%, ou melhor, 43 mil, se não me engano. Então aumentou agora para 50 mil já, de pessoas em lista de espera por um transplante. É muita gente, né? Não dá para negar que é muita gente. E dentre essas, crianças. Veja, para adulto, né, já na segunda fase da vida, a gente já lamenta e imagina uma criança. Né, criança de 5 anos, 3 anos esperando pelo transplante, muitas morrem devido a uma falta de informação, de doar. O que é que precisa doar? Nada demais. Veja, com doação ou não, muitas pessoas vão continuar tendo morte cerebral, vão continuar tendo morte cefálica. Então, por que não doar? Né? Parece que as pessoas enxergam esse tema, muitas das vezes, como, tal como enxergam um dono de uma funerária. É essa sensação que eu fico. Como assim, professor? Porque todo mundo sabe que o dono da funerária lucrar, alguém precisa morrer para ele vender o caixão. Né? Então, assim, criou-se um estigma em relação à funerária, porque assim, será que o dono está feliz porque vai vender o caixão? Mas parece estar trazendo isso também para o tema aqui em debate.
né? Enfim. E aí eu tenho esse número sobre falta de informação. A lista de espera corrobora muito com essa falta de informação. Esse projeto aí que vocês estão vendo, ó, o DOACE, é de Sergipe, tá? A Viviane, eu conheço muito bem a Viviane, que é a coordenadora, e ela dedica parte do seu tempo, é uma professora universitária que dedica parte do seu tempo para conscientizar as pessoas, né? E o que é que o Doace tem buscado? É que Sergipe, nos últimos 6 anos, se não me engano, parou de fazer transplante. Aí é um absurdo muito grande, né? Então nós vemos aí a falta de comprometimento estatal. Por que parar de fazer transplante, gente? Nefrologia é uma área que tem muita gente já interessada. Se não tem médico em Sergipe, provavelmente se paga bem, eu acho que médico tem que ganhar bem muito, porque se estuda, se trata de vida, traz de outro estado, não vai faltar profissional se abrir um concurso. Mas não ter, não oferecer, alguma coisa está errada. Né? E aí nós temos sim uma insuficiência estatal, uma omissão estatal, em Sergipe especificamente para o caso. Se o governo de Sergipe se omite em falar sobre isso, a consequência desse fato, dessa omissão, é isso aqui. Se o governo não faz campanha, nunca vê a campanha do governo de Sergipe sobre isso. Consequentemente, a sociedade não tem informação. Ao não ter informação, ela continua com o tabu social estabelecido em si, né? O que é lamentável. E aí nós voltamos para cá para a gente conseguir entender. Mas o que é que a enfermeira norte-americana, né, a Clarice Fagin, ela afirma? O conhecimento é algo que nos dá a oportunidade de fazer a diferença. Então, para fazer a diferença, é preciso ensinar as pessoas. É preciso mostrar o que é que está acontecendo de forma aberta para as pessoas. Tá? Se assim não acontecer, se assim não ocorrer, vai ficar muito difícil a gente entender esses pontos. Dando prosseguimento aqui, vamos lá, passar aqui rapidinho. Vamos lá. Olha ele também, ó, o bom velhinho, né? Vocês conhecem muito bem o Habermas, nos salva também quando a gente quer debater sobre a ética da comunicação, a oportunidade de conversar com o outro. Todo problema só é resolvido na visão de Bauman, ou melhor, de Habermas, com o diálogo. Tá? É com o diálogo que se resolve os problemas da humanidade. E não seria diferente também a informação que nós colocamos aqui. Então, deixei duas oportunidades. Ó. Eu tenho esse repertório teórico novo, que nós não tínhamos estudado, tá? Ou então eu tenho esse repertório aqui também, tá? Aí vocês escolhem o que utilizar nesse contexto aí, tá? Dando prosseguimento aqui, em relação ao transporte, galera, veja só que absurdo, tá? O primeiro dado vocês lembram certamente, tá? Para quem estava na aula do ano passado. Em 2016, o governo determinou que uma aeronave do Exército ficasse à disposição do Sistema Único de Saúde. Né? E já ano passado, a gente dizia que não ia surtir efeito, porque uma aeronave para, né, 26 estados, né, e ainda mais o Distrito Federal, fica muito difícil a gente achar que esse problema vai ser resolvido. E a prova de que não surtia efeito, que o transporte precisa ser efetivado, é que no último semestre de 2018, ó, 71% dos órgãos viáveis para transplantes foram prejudicados pela precariedade do sistema de saúde, segundo noticiou o site Agência Brasil. O que é que isso quer dizer? Os 12% de órgãos que foram doados, já que em Sergipe, né, é 88% no recurso, então digamos que 12%, desses 12%, pegue o número exato e reduza 71%, porque não souberam aproveitar o órgão como deveria. Veja só que absurdo. Já se tem pouco e ainda se desperdiça. Por causa de quê? Estrutura hospitalar, por causa de transporte. É, nós também falamos ano passado que para resolver esse problema aqui do transporte, bastaria uma parceria entre as companhias aéreas. Né?
E essa parceria poderia ser, né, de transportar ali o governo, obviamente, incentivando, nem precisaria de incentivo, pelo amor de Deus, né? O avião vai sair daqui, principalmente ali de Salvador para outro estado, talvez seja o estado nordestino que mais recebe voo junto com o Ceará, né? E por que não, se vai para São Paulo, por que não levar aquele órgão para São Paulo se tiver alguém disponível lá? Então, assim, é questão mais de didática e querer resolver o problema, mas o que parece não querem resolver. Tá? Até porque quando se fala de transporte, a gente tem essa problemática. O coração, né? O tempo de isquemia, 44 horas. Então, assim, tem morte cefálica. Não consegue mais reanimar. Está comprovada a morte cefálica. Aí o que é que a família pensa muitas das vezes? Não. Querem matar meu filho, querem matar minha mãe, o pai, para poder doar o órgão, né? Para poder vender. Tem esse problema. E do outro lado também tem a questão de transporte. Porque se de repente esse coração não for compatível com alguém do estado, tem como levar para outro estado. O pulmão, 4 a 6 horas, né? O rim, 48 horas. E olhe que o rim talvez seja que as pessoas sofrem demais, né? Essas pessoas que têm problema em relação a renais, gente, é um absurdo, né? Absurdo. Por isso, galera, meninas que estão aqui ouvindo, me ouvindo, assistindo a aula, você que está ouvindo depois, bebam água. Muito bem, Fernanda, bebam água, gente. Muita água, no mínimo 2 litros, no mínimo, né? Já há nutrólogos que defendem um mínimo de 6 horas, ou melhor, o mínimo de 3 litros, devido aí ao calor, à temperatura. Veja, a temperatura Nossa Senhora da Glória nesse instante tá quente, tá não, Fernandinha? Fernandinha deve estar ali ao lado do ventilador, não sei. Tem, tem ventilador ligado aí, Fernanda? Ou não tem? Eu tô na área. Aí sim. Tem que ficar na área, porque dentro de casa ninguém suporta, né? Tem que ficar na área. Então, assim, tem que beber muita água. 2 litros já não são suficientes, né? Eita, eu também não gosto, não, Nicole, nem de ar-condicionado, mas tem dias que, pelo amor de Deus, tem que ligar, porque ó, o fígado 12 horas e pâncreas 12 horas, né? E aí, gente, ó, uma novidade também do nosso tema, o projeto de lei Tatiane é a PL 2839 de 2019, né, o ano 2019, tem por objetivo inserir a discussão sobre doação e transplante de órgãos e tecido nas escolas e faculdades de todo o Brasil, de todo o país. Gente, em sendo um país é, empático, um país que não seria aí na visão do Tabarrosa, né, o professor, individualista desde a colonização. Precisaria, gente, esperar 3 anos para colocar em votação. Passou 3 anos na Câmara dos Deputados. 3 anos. Saiu de lá aprovado. Porque é uma coisa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, depois a Comissão da Saúde, Comissão da Educação e agora está no Senado. Sabe-se lá quando é que o Senado vai aprovar. Gente, tem nada demais. O que é que vai custar? Né? Dizer, olha, discuta, pelo menos em setembro, sobre o Setembro Verde. Fale sobre o caso. Mas vai gastar o que isso, gente? Financeiramente, nada. Um cartaz, né? Uma informação, uma palestra que os próprios professores poderiam fazer, pelo amor de Deus, né? Mas por que esse projeto se chama Tatiane, né? Ó, no dia 1 de abril de 2019, faleceu a jovem Tatiane Penhalosa, de 32 anos, após esperar 2 anos por um transporte de coração que nunca chegou. Nesses mesmos 2 anos, 5.493 famílias disseram não à doação de órgãos e 218 pessoas morreram esperando por um coração. Vejam, gente, 5.493 corações foram para baixo da terra, apodreceram, foram comidos por, por lavas, né? Consumiram. E apenas desses mais de 5 mil, só precisaria de 218 pessoas. Mas
o fato de o brasileiro ser individualista desde a colonização, como a gente viu, né? Lá no livro Processo Geral, do professor, impede que isso seja uma realidade. Isso é absurdo, né? Isso é algo para a gente parar um pouquinho para pensar e dizer, poxa, tem alguma coisa errada aqui nesse país. Mas tem que discutir o problema, senão nunca vai ser resolvido. Enfim, muito grave isso, né? E aí, mais intervenção, propagandas feitas por ONGs. Para isso eles são bons, viu, Nicole? Propagandas feitas por ONGs ou pelo Ministério, pelo próprio Ministério da Saúde para desmistificar a questão da doação de órgão, maior debate sobre o assunto nas escolas, nas matérias de ciência, redação e biologia, roda de conversa em comunidade, companhias aéreas, né, em parceria com o Estado, colocar em voga a votação. Eu posso utilizar, galera, também esse projeto de lei como detalhamento, percebem? Detalhamento da ação, né? A criação, né, de uma lei que obrigue as escolas da sua faculdade a discutir o tema, tal como a lei, né, Tatiane, e coloca aí o ano e faz uma discussão bacana. Mas seria bom também tratar isso aqui dentro desse contexto. É um tema bom, né, de escrever. E para a gente encerrar, vou encerrar com aquele vídeo que a gente assistiu, também para a gente lembrar um pouquinho e, quem sabe, nos inspirar a fazer isso, né? Respondo já a sua pergunta, Fernandinha. Esse símbolo aqui é amor, paixão. Representa o meu coração. Esse símbolo faz parte da minha vida. O escudo é o coração do time. Não é à toa que ele fica do lado esquerdo do peito. A BTO, a maior ONG de doação de órgãos do Brasil, apresenta doação de escudos. Usamos uma paixão nacional para mostrar o que significa doar um órgão. Criamos um uniforme inédito para o Vitória, um dos maiores times da Bahia. O Estado brasileiro com um dos piores índices de intenção de doação. Uma camisa especial, com um escudo removível. E durante os jogos, inventamos um novo jeito de fazer substituições. Hoje tem essa camisa especial, né, do Vitória, com o escudo do Vitória, um velcro e sai do peito do jogador e é, digamos, doado do jogador que está saindo para o jogador que está entrando. A repercussão foi enorme. Mas já marcou um gol de placa na partida. Uma ação de marketing muito bem bolada por uma causa muito nobre. Essa semana, os jogadores do Vitória jogaram com uma camiseta especial. Quando houver uma substituição, eles vão tirar o escudo e passar o escudo para um jogador reserva, que vai entrar com a camisa assim. Eles vão doar a grande propriedade do clube, que é o escudo, fazendo aí uma alusão à doação de órgãos. Uma campanha inteligente, criativa do Vitória. O que é muito legal. Parabéns ao Vitória. Mostra aqui, ó. Quando o jogo acaba para alguém, pode continuar para outra pessoa. Campanha extremamente relevante na Bahia, enquanto o índice de rejeição familiar nacional gira em torno de 40%, na Bahia esse índice é de 70%. Eu achei essa ideia sensacional. A propósito, um dos substitutos marcou o gol que classificou a Vitória para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu e você também, seus jovens. É isso, galera. Quando o jogo termina para alguém, ele pode continuar para outra pessoa, né? É muito lindo. O Vitória vai doar o coração em campo, né? Caramba, que lindo, perfeito. Eu amo também isso. E aí, perceba, né? O estado da Bahia reagiu. Hoje é Sergipe que não está reagindo. A Bahia chegava a era 87% de recusa familiar. Aí o que foi que a ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgão, pensou? Vamos utilizar a paixão nacional, vamos utilizar o Vitória. Então eles utilizaram o Vitória, né, que é um dos times mais populares da Bahia, junto com o Clube Bahia, e fizeram essa campanha aí sensacional. Atingiu um bom público, levou para o estádio, principalmente onde tem a maioria absoluta de homens, né? Infelizmente, ainda existe esse estigma de que futebol é coisa de homem, mas a maioria ali, mais do que a maioria esmagadora de homem,
e começaram então a fazer efeito. O resultado disso, gente, é que na Bahia esse índice diminuiu muito, o índice de recusa familiar. Né? Então, assim, quer dizer então que campanhas sociais como essa atingiam um público, né, entre aspas, preconceituoso, né, que cabeça dura, e conseguiram fazer essa revolução. Eles fizeram também uma para doação de sangue, né, nesse mesmo barco. E a doação de sangue, eles utilizam o termo tipo a camisa, o sangue que pulsa pelas veias, né, representa a nossa camisa, porque a camisa é vermelha também, mais ou menos assim. Enfim, daria para usar, né, Nicole, o Confiança ou o Sergipe. E aí fica como dica também, né, de proposta de intervenção, para alcançar mais pessoas. Veja, estamos falando aqui de coisas possíveis, gente, alcançáveis. O que é tão difícil aprovar um projeto de lei? Precisa ficar 3 anos no Congresso para permitir que as pessoas, então, possam falar sobre doação de órgãos. Né? Que as escolas trabalhem e as faculdades também com um cartaz, com uma palestra uma vez no ano. Pelo amor, né, gente? Pelo amor da vida das pessoas, né? Enquanto isso, está muita gente aí passando por esses perrengues. Nesse exato momento aqui que a gente está falando sobre isso, alguém está fazendo uma oração esperando a doação. Pode ter certeza disso. A gente aqui está fazendo a nossa parte, além de escrever uma redação para tirar 1000, vai estar aqui também, mentalmente, com o coração, fazendo oração para que Deus aí toque o coração das pessoas e passem a permitir mais, né? Enfim, terminou aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. E. Ai, ai, viu? Quem sabe, viu? Quem sabe? Quem sabe não cai mesmo.